Olá, eu sou Mônica Bergamo e este é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente, nós selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para falar sobre a relação entre a Polícia Federal e a conjuntura política atual, nós recebemos Luiz Baldens, presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais. Bem-vindo ao programa, doutor Luiz. Eu queria começar me referindo a um episódio recente. Um portal de vídeos mais popular da internet, o Porta dos Fundos, divulgou recentemente uma peça cômica em que colocava a Polícia Federal fazendo o interrogatório de um deputado que estaria fazendo uma delação premiada. Ele falava, eu estou aqui, eu jantei com o PSDB, nós demos dinheiro para o PSDB, PSDB isso, PSDB aquilo, e o policial dorme, cochila, não está nem aí. Aí quando fala assim, nós comemos arroz de Lula, pegamos o Lula, então indicia o Lula. A Polícia Federal está está focando exclusivamente as investigações da Lava Jato no ex-presidente Lula ou no PT, e está deixando de lado o PSDB? A Polícia Federal é parcial, como ensinou esse vídeo que foi visto por quase 4 milhões de pessoas? Não, de forma alguma, né? É sempre a preocupação dos policiais federais fazer o seu trabalho com isenção, com a autonomia que nós desfrutamos hoje, e sem deixar que a população pense ou deixe alguma margem para que esse tipo de coisa aconteça. É lógico que o vídeo faz parte de um programa humorístico, nós temos total compreensão sobre isso, não temos julgamento sobre a elaboração daquele vídeo, como foi montado. É claro que não se trata de uma realidade de forma alguma. A Polícia Federal é uma polícia de Estado, ela se consolidou dessa forma, ganhou credibilidade assim, e os resultados dos nossos trabalhos mostram isso, né? Eventualmente, algum componente da Polícia Federal pode ter um pensamento político partidário, mas é lógico que, no geral, o pensamento da Polícia Federal não é esse, né? Por que você acha que certos setores têm essa visão tão forte de que a polícia e, de uma certa forma, também o Ministério Público estão sendo seletivos nessa investigação? Como qualquer instituição, ela é composta por seres humanos, por homens e mulheres, que têm pensamentos, têm opções, têm escolhas. No caso da Lava Jato, logo no início dela, nós tivemos uma preocupação, porque houve uma manifestação pública de delegados ligados à Operação Lava Jato. Nós transmitimos essa preocupação para a nossa direção-geral e para o ministro da Justiça, porque ali eles propagavam uma ideia, né, um pensamento político partidário. Estando envolvidos numa operação, gerou uma preocupação, sim, mas que logo foi sanada, foi tranquilizada, porque na condução dos trabalhos, né, o ciclo investigativo da Polícia Federal ele já está muito bem sistematizado. Não há a menor chance de haver intervenção nesse trabalho de análise sobre as informações de uma investigação. Isso é praticamente impossível hoje. Haveria uma exposição demasiada de quem tentasse fazer isso, né? Uma questão, ao longo do tempo sempre se comentou, né, a imprensa analisava isso, a existência de 2, 3, digamos, correntes dentro da Polícia Federal, correntes, grupos, né, diferenciados, com perspectivas, né, também naturalmente diferenciadas a respeito do trabalho da instituição. A Lava Jato, sendo esse, digamos, sucesso de audiência que é, né, uma operação ímpar na história do Brasil, já 27 fases desenvolvidas até o início de abril, um sem número de prisões, penas aí, julgamentos, etc., mais de 900 anos de prisão aí, já que alguns réus foram condenados. O efeito da Lava Jato sobre a Polícia Federal como instituição, né? Sobre o sentimento da corporação, e a Lava Jato tem ajudado a Polícia Federal a ficar mais homogênea internamente, do ponto de vista de superação desses espaços, dessas correntes diferentes, ou tem aprofundado, digamos, a heterogeneidade, as correntes que historicamente se afirmaram dentro da corporação? A Polícia Federal, a parte investigativa da Polícia Federal, que não é o todo dela, nós temos várias atribuições de polícia de fronteira, de soberania, de controle e fiscalização, que não fazem parte dessa polícia investigativa. A parte da polícia investigativa, os medidores dela não são bons, né? Nós estamos num percentual muito aquém do desejado. Por quê?
no ciclo normal de investigação desses trabalhos, que é pelo inquérito policial, as investigações são lentas e chegam a poucos resultados. Nós temos índices, por exemplo, de 4% de solução de crimes, no geral, que é investigado pela Polícia Federal, um número muito baixo. Parece da Polícia Civil, né? E que se aproxima dos homicídios, né, do índice de solução de homicídios nacional, que é de 8%. Então, a Polícia Federal não tem esse boom de eficiência como nós imaginamos. Mas, durante as operações, a forma de investigação que é imposta ela é diferente. Porque o Ministério Público se aproxima, o Judiciário se aproxima e os resultados vêm mais rápido. Né? E é um questionamento que a Federação faz através de propostas também de mudanças na Constituição e em leis, principalmente o Código de Processo Penal, para que se busque essa eficiência, essa agilidade, essa desburocratização do trabalho policial. Então, as operações, principalmente as mais recentes, têm tido sucesso, primeiro pela própria coragem e disposição dos policiais. Nós não temos temor de investigar quem quer que seja. Isso é um ponto forte da polícia. E isso é comum a todos os cargos. Nossos índices de corrupção hoje são baixíssimos, a corporação corta com muita eficiência na própria carne, não tem esse tipo de perdão ou de proteção. E nesses momentos de operação, todos realmente se voltam, mas o grande ponto que coloca essas operações à frente do demais, do trabalho corriqueiro da Polícia Federal, é justamente essa aproximação do Ministério Público Federal e do Poder Judiciário. Isso agiliza a investigação, economiza tempo e faz com que as operações, por exemplo, as prisões, as medidas cautelares, né, prisões preventivas, temporárias, elas sejam cumpridas no menor prazo. E em meio à operação veio a delação premiada, que é um instituto novo, já existia no Brasil, mas de uma outra forma, mas oferecendo a possibilidade de delação premiada, facilitou muito a coleta de mais informações, além daquelas normais, né, através de interceptação e de investigações, cumprimento de mandado de busca. Isso facilitou demais o nosso trabalho. Nós vamos ver agora algumas telas com dados de pesquisas que vão nos ajudar aí na nossa conversa. Uma pesquisa da Associação dos Magistrados do Brasil, realizada no ano passado, que faz uma avaliação de diversas instituições. E aí nós temos os resultados. A Polícia Federal vem em primeiro lugar, com nota de 7,5, o Ministério Público Federal com 7,12, o Ministério Público Estadual com 6,7, Forças Armadas, em geral, instituição também que recebe grande admiração, desfruta de grande admiração da sociedade, ela vem em quarta colocação, Ministério Público do Trabalho e outras instituições. As que ficam ao final desse ranking são as instituições políticas, Congresso e Governo Federal. Numa próxima tela, confiança nas profissões, é uma pesquisa internacional e isso é a amostra do Brasil, realizada pelo Instituto GFK no ano de 2014. Bombeiros, em primeiro lugar, com 92%. Os policiais aparecem em 27º lugar, no caso dessa pesquisa, mas isso é bom lembrar que policiais aí de uma forma genérica, não há uma relação, não foi mencionado exatamente Polícia Federal. Aquela primeira tela que nós vimos, ou seja, a Polícia Federal naquela posição de destaque na pesquisa da AMB, lembra um pouco dados também que nós comentávamos antes no início do programa, né, da pesquisa do IPEA. A pesquisa do IPEA situou com 82,5% de confiança os policiais federais já desde 2010. A primeira pesquisa, eu acho que o IPEA avaliou isso, foi em 2010. Qual é a sua visão disso? Ou seja, essas operações, naturalmente, Lava Jato, etc. e tal, ajudam a exponencializar a admiração da sociedade pelo foco, pela visibilidade que a Polícia Federal tem. Mas, de outro lado, a sua observação anterior diz que o desempenho corriqueiro da Polícia Federal, de fato, não é tão diferente. Eu lembrei das polícias civis dos estados, etc. e tal. Como é que a gente pode, o que é que poderia ser feito para trasladar, ou seja, para generalizar esse tão bom desempenho nessas situações especiais para a atividade corrente da Polícia Federal no Brasil, que envolve repressão ao tráfico de armas, inclusive, etc. E que é uma coisa bastante, que deixa muito a desejar no Brasil hoje. O primeiro ponto importante, a estrutura da Polícia Federal, ela é una, ela funciona num ciclo completo. Nós temos atividade preventiva, de fiscalização e de controle, e também no mesmo órgão nós fazemos a investigação. Isso facilita o trâmite de informações, o que não acontece nos estados.
E por isso as duas polícias estaduais sofrem, tanto a civil quanto a militar. Né? Sem trabalhar em conjunto, e é o que a gente defende no tema ciclo completo de polícia, é você ter duas instituições separadas, uma militar, outra civil, trabalhando de forma separada, sistemas diferentes. Quer dizer, uma te atende, mas não é ela que vai te investigar. Vai investigar o caso que você está esperando. Né? Por exemplo, um furto numa residência. Quem vai primeiro ao local de crime é a Polícia Militar. Elabora um boletim de ocorrência. E depois ela vai até outra instituição para que essa outra inicie a investigação. E aí vem o que nós combatemos hoje, através da discussão do ciclo completo de polícia. É essa seletividade que existe. Assim que é recebido o boletim de ocorrência na Polícia Civil, ali é uma seletividade, seja pela pessoa que foi vítima do crime, seja pelo tipo de crime, ou seja pelo efeito na mídia que aquela investigação vai ter. Nós temos casos de jovens que morrem, de crianças que ganham repercussão nacional e aquela investigação é feita rápida. Né? Mas nós temos outros casos que estão nessa pilha, que já foi levada de uma polícia para outra e está passando por esse filtro da seletividade. Então, sem esse trabalho conjunto das duas, seja de forma unificada, a pensar mais para o futuro, ou seja trabalhando na forma de um ciclo completo, mais ágil, isso aí vai ajudar muito o Brasil. E eu acho que as duas instituições estaduais, as polícias militares que fazem um excelente trabalho, e as civis que tentam se desafogar da demanda, eu acho que elas são punidas pelo sistema nosso de investigação. Doutor Luiz, a gente estava falando sobre a questão também da corrupção dentro da Polícia Federal. E aí eu queria colocar dois personagens aqui para o senhor comentar e dar números para a gente. Um é o japonês da Polícia Federal, certo, que foi condenado por contrabando. Ele era o grande símbolo da Polícia Federal, sim, na Operação Lava Jato. Então, eu queria saber qual foi o impacto interno quando ele foi condenado em última instância. Quantos policiais, qual é o índice de corrupção? E queria colocar, num segundo momento, para uma segunda resposta, o doutor Protógenes Queiroz, que também foi símbolo da Polícia Federal e está dizendo que pode morrer no Brasil, está sendo perseguido, está pedindo asilo na Suíça, e tal. Existe esse perigo mesmo? Não estou falando do caso específico dele, se ele corre risco ou não, mas há esses riscos que a gente nunca ouviu falar de um risco desse tamanho? Então, de uma ponta a corrupção, o mal policial, e na outra ponta que seria o grande policial perseguido. Começando pelo Protógenes, que é um caso mais rápido, o pedido dele foi uma surpresa para todos nós, policiais federais. Mas o delegado Protógenes é um produto do que nós questionamos hoje como necessidade de mudança do nosso modelo de estrutura de carreira na Polícia Federal. Hoje nós temos 5 cargos que entram por portas diferentes e o delegado é alçado a uma condição sem o treinamento devido, sem o que nós consideramos preparo suficiente para a capacitação de um policial que vai presidir um inquérito, por exemplo. Nós questionamos isso e já temos proposta em andamento, tem uma nossa PEC 361, que é apelidada de PEC do FBI, e que trata justamente disso, coloca a Polícia Federal nos moldes das polícias mais modernas do mundo, estabelecendo uma porta única de entrada, valorizando o perfil do policial quando busca a Polícia Federal, quando quer fazer parte da nossa carreira, e ele com o tempo vai galgando os postos, que a presidência do inquérito policial é uma função de muita responsabilidade e exige conhecimento da matéria, não só conhecimento jurídico, mas também conhecimento do funcionamento político do Brasil, das necessidades do povo brasileiro e do próprio crime em si, do sistema de investigação nosso. E isso a gente percebe que não acontece hoje. Ele já entra com algum tipo de poder. E diga-se de passagem, com uma lei de responsabilidade fiscal em vigência, mais a lei do ficha limpa, ele ganha um empoderamento indevido até, sem a experiência adequada. Se tiver algum tipo de envolvimento político, ou até o crime organizado, se organizar na forma de tentar infiltrar policiais nos organismos policiais, então isso vai ser facilitado. Nós permitimos que isso aconteça. Fora isso, há uma quantidade enorme de policiais entrando sem menor perfil, que de uma hora para outra busca uma outra carreira mais valorizada. E onde se encaixa o Protógenes nisso? O Protógenes é um esse tipo de denúncia que ele está fazendo é excepcionalíssima, né? Porque a gente não ouve os policiais federais reclamando de falta de segurança. No ambiente policial, nós questionamos muito o tipo de atitude da época, era muito próxima da mídia, mas de uma forma irresponsável, não usando a nossa imprensa da forma correta, alimentando com informações até erradas, conduzindo entendimentos para o grande público, da forma que o policial federal nenhum no Brasil concordava. E por que eu digo que ele é um produto? Se ele tivesse um pouco mais de experiência, se ele fosse oriundo de uma carreira em que ele tivesse preocupação com a própria instituição e com o próprio resultado daquilo que ele está tentando obter, isso aconteceria de forma perfeita, porque foi uma operação que chegou em pontos importantes da investigação, mas se perdeu justamente nesses momentos de projeção individual, pessoal, em detrimento daquilo que
é o que é o objetivo da Polícia Federal, né? Fazer um trabalho e o de japonês? excelência. E aí vem o caso do japonês. O Newton, que é um amigo nosso, ele é protegido do nosso sindicato, na nossa vertente sindical, lógico, mas ele passou por muitos problemas na vida, ele chegou a ser preso na Operação Sucuri, né? Poucas pessoas. Qual operação? Sucuri. Ela foi uma operação grande em Foz do Iguaçu que averigou crimes de contrabando com envolvimento de policiais. Na época foram presos 40 policiais federais e rodoviários federais. A maioria desses já foi absolvida, porque foi uma operação incipiente nossa, numa época que a Polícia Federal não tinha a estrutura de hoje, né? Alguns consideram a execução dela feita de forma apressada. E o Newton acabou sendo condenado agora em segunda instância, mas todo o percurso da vida dele mostra o que foi essa operação. Ele foi preso, chegou a se afastar da polícia e chegou a se aposentar. Nesse meio período, ele perdeu um filho por suicídio, como consequência desse abalo familiar que trouxe essa prisão, né? E logo depois a mulher, a esposa dele, faleceu de câncer. Então ele foi acumulando essas perdas em sua vida, e hoje essa condenação, que foi na verdade as cestas básicas, quer dizer, uma condenação confirmada num segundo grau, né, numa análise de segundo grau do nosso judiciário, com cestas básicas, mostra ou o crime não é tão grave, ou a investigação não conseguiu chegar no ponto que queria. Claro. Então, o Newton, na verdade, mesmo tendo cometido algum erro no passado, a projeção que se deu agora, porque ele foi elevado a símbolo do combate à corrupção, veio na mesma dosagem que a fama, né? Infelizmente, para ele e para nós. Nós vamos ver as telas do professor, justamente para falar. Vamos. Nós vamos agora ver mais 3 telas. Desempenho do juiz Sérgio Moro na Lava Jato. 65% de avaliação positiva, 11% de avaliação negativa, os demais regular ou não sabem. Uma segunda tela, nós vamos daqui a pouco fazer algumas questões sobre o juiz agiu bem ou mal obrigar o ex-presidente Lula a depor na Polícia Federal no dia 4 de março. Agiu bem 82%. Até esse momento da condução coercitiva do Lula, nem a imprensa, ninguém prestava atenção nessa condução coercitiva. De repente, vários advogados e alguns jornalistas, né, depois do Lula, descobriram que essa condução coercitiva podia ser um grande problema. E, por último, na terceira tela, percentual dos entrevistados que acreditam estar havendo exagero em relação às prisões. Sim, pesquisa CNT-MDA, uma pesquisa ainda do ano passado, mas hoje seria basicamente a mesma coisa, não 90,2%. É difícil, no seu caso, como presidente de uma instituição que representa, de uma entidade, a federação que representa o conjunto dos policiais federais, falar sobre alguns temas, é natural, nós compreendemos assim. Mas se eu lhe perguntasse como é que a Polícia Federal, como é que a média dos policiais federais, seus colegas, etc., vê a atuação do juiz Sérgio Moro, que tem um grau de aprovação na sociedade superior a 60%, e nós vimos há pouco um desses aspectos do trabalho dele. Como é que os policiais federais veem hoje o personagem Sérgio Moro? Nós vemos o juiz Sérgio Moro como uma pessoa de muita coragem. Pouquíssimos juízes federais no Brasil têm esse desprendimento e essa coragem para analisar e tomar medidas, né, como ele vem fazendo. Isso aí, ele tem a nossa admiração. Em alguns casos, entretanto, nós percebemos que há várias informações que circulam dentro do processo são externadas na forma de medidas cautelares, preventivas, como a coercitiva, né, que foi expedida por ex-presidente Lula, que dentro do processo havia um entendimento que se adequava àquela medida. Mas, para os juristas, os elementos que compõem a tecnicidade jurídica para se conceder uma coercitiva não existiam. E, em parte, eles estão certos. Por quê? Toda a documentação que serviu para balizar esse tipo de decisão foi feita de forma pública. Por exemplo, as resistências do ex-presidente ao afirmar que não iria depor na polícia, ou que só iria preso, na condição de preso. Então, essas afirmações que ele fez de forma pública serviram para que o juiz Moro entendesse como, por exemplo, uma negativa de intimação, ou uma resistência de não comparecer a um órgão policial para prestar depoimento. Então, esse imbróglio todo foi criado pela dinâmica política que cercou a Operação Lava Jato. Lembrando que os advogados fizeram a contestação dessa coercitiva, lembrando que o Lula foi depor algumas vezes na polícia, foi depor na Operação Zelotes, foi depor, enfim. E lembrando também que quando é o presidente Lula, é óbvio que o barulho vai ser maior do que quando... Claro.
Mas eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre a questão da divulgação das interceptações telefônicas, que foi uma decisão do juiz, porque a polícia usa muito esse instrumento da interceptação para as investigações. O que o senhor achou dessa divulgação? O áudio ser divulgado no mesmo dia que ele foi coletado, para fins de investigação, isso foi uma novidade. E para nós, policiais federais, eu particularmente que trabalhei na atividade de inteligência durante muito tempo, nós não entendemos como útil ao que se propunha a investigação. Vamos dar um exemplo. Se o juiz Moro pedisse o relatório com análise daqueles áudios dentro da investigação, ele teria informações daqueles áudios junto com o conjunto de provas que estava se formando nas outras áreas de investigação, nos outros setores. Aquilo ia compor um conjunto probatório muito mais favorável ao que se pretendia. Expondo a situação da forma como foi feita, ele deu conhecimento à sociedade do que estava acontecendo, né, dentro das investigações, mas sem uma providência policial, né, relatada, analisada pela equipe policial, para fins jurídicos, vamos dizer assim. Então, o efeito foi bom para o que se pretendia, para prevenir uma situação, mas juridicamente, da mesma forma, foi questionado. Agora, só uma coisa que me chamou a atenção, e até pelas críticas que foram feitas posteriormente, como é que a polícia atua quando são interceptadas conversas privadas, particulares, como, por exemplo, a da dona Marisa com o filho dela, com o presidente Lula, o Fábio, em que ela xingava, mandava encher a panela naquele lugar. O que a polícia, em geral, faz com conversas desse tipo? Ela divulga? Essas conversas, e entra na resposta anterior, essas conversas são desprezadas. É uma responsabilidade muito grande dos policiais, porque você, na verdade, invade a vida das pessoas, né? Não só daquilo que se pretende, de informações criminais, policiais, né, de investigação. Você acaba invadindo o ambiente familiar. Isso ocorre no dia a dia, né, das investigações. Isso é um ambiente normal de um investigador, de um agente federal da área de inteligência. O que ocorre no dia a dia? Se deparar com conversas privadas? Essas conversas são naturalmente desprezadas. Há um tipo de marcação para as conversas que são de interesse, de relevância para a investigação. Essa compilação é feita por agentes federais, que tem uma grande responsabilidade. Eles trabalham num sistema fechado, né, num ciclo fechado de investigação sistematizado, que não expõe dados ao público, sequer a outros setores da própria Polícia Federal. Doutor, e por que o senhor acha que no caso do Lula foram divulgadas conversas dessa natureza? Eu acho que o conjunto de informações que se tinha sobre a pretensa tentativa de se ocupar um ministério para criar um foro privilegiado, para se livrar daquelas investigações, se livrar, entre aspas, né, do que se tinha lá. Justificaria, ele entendeu como justificável por aquilo ali. É lógico que o mundo jurídico não entende da mesma forma. Uma conjuntura especial com um comportamento especial. E que só quem estava envolvido com a investigação detinha essas informações, o grande público, a imprensa, os policiais de outros setores não detinham essa informação. Então, foi uma aposta muito alta, um risco, na verdade, que fugiu do ritmo normal das investigações. Nós vamos rapidamente com 2 telas, com gráficos. Brasileiros desprezam atores políticos, nível médio de respeito pelas instituições políticas. O Brasil vem em 25º lugar, ou seja, as instituições políticas, no Brasil especialmente, têm baixíssima credibilidade e respeito por parte da população. Uma pesquisa da Universidade de Vanderbilt. Na segunda tela, com outro gráfico, pesquisa CNT-MDA, de julho do ano passado, maior responsável pela corrupção investigada na Operação Lava Jato. Vinha aí governo e partidos políticos. Nessa mesma pesquisa, nesse mesmo momento, pesquisa da CNT, perguntado se considerava a presidente Dilma como culpada pela corrupção que está sendo investigada, 69,2% dos entrevistados disseram que consideravam a presidente Dilma culpada por esses atos e 23,7% não. Isso é interessante porque de lá para cá é mais ou menos o percentual daqueles que são favoráveis ao impeachment, ao afastamento da presidente e os que são contrários. E isso é um dado de julho do ano passado, para ver como essa coisa ficou mais ou menos consolidada. Eu queria lhe perguntar 2 coisas, basicamente, e se relacionam de modo lateral com isso. Primeira coisa, a Polícia Federal tem uma vertente que tem grande visibilidade, naturalmente, que são os seus delegados. E os delegados da Polícia Federal hoje patrocinam, advogam uma emenda que daria bastante autonomia ao seu trabalho. E, ao que se sabe, uma boa parte da corporação é contrária a essa emenda.
a uma certa disjuntiva, o desencontro entre, por exemplo, agentes e peritos e os delegados nesse caso. Eu queria, por gentileza, comentasse um pouco sobre isso conosco. A segunda pergunta eu faço adiante. Tá bom. Essa pesquisa aí mostra um dado interessante no Brasil. Quando nós estamos fazendo o curso de Direito, a gente percebe as várias correntes, né? Como o nosso direito é positivado, o Brasil já está consolidado na questão de que a necessidade social que surge não se traduz na mesma velocidade em projetos de lei ou de emendas à Constituição no nosso sistema legal. Então a gente percebe que há essa defasagem. E aí o que acontece? A necessidade do cidadão comum não está traduzida na nossa legislação. Isso fica claro tanto no texto constitucional quanto nas leis infraconstitucionais. E o que acontece? E também é um dado revelador da pesquisa. O corpo político acaba ficando refém de grupos corporativos. Aqueles que estão mais fortalecidos conseguem emplacar propostas que são desejos, na verdade, de um pequeno grupo e não de grandes maiorias. E aí incide justamente na questão dessa PEC que está sendo falsamente chamada de autonomia. Porque, na verdade, a Polícia Federal, a autonomia que interessa para o povo brasileiro, ela já detém, que é a investigativa. Nós temos um bloqueio às nossas investigações que dificilmente haveria como interferir no ciclo de investigação. Mas se busca também a autonomia orçamentária, que nós já temos também. A Polícia Federal é quem faz o próprio orçamento. Só que quem encaminha para fins legislativos é o Ministério da Justiça. Mas um parênteses, permita, o novo ministro da Justiça, logo na sua posse, fez um comentário que teve grande repercussão, dizendo que a qualquer cheiro de vazamento por conta da Polícia Federal, ele interviria, um pronunciamento contundente ali que gerou uma reação importante, inclusive, da corporação. O ministro foi infeliz naquela fala. De lá, daquele momento que foi classificado de infeliz para cá, houve recidivas, o ministro cometeu outros deslizes desse tipo. Como é que o ministro tem se comportado? Houve vários vazamentos desde que ele deu essa declaração, né? Um deles da lista da Odebrecht, que tinha vários políticos. Sim, então, e aí os vazamentos... E que pareceu, inclusive, um vazamento que era de interesse até do governo, porque distribuía os problemas. Exato, o ministro foi infeliz, ele chegou com uma grande missão, né, de cuidar de várias questões, e a pasta do Ministério da Justiça ela é muito complexa, ela cuida de índios, cuida da Secretaria Nacional de Justiça, hoje da Força Nacional, que é outro questionamento que nós temos, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Senasp, é um mundo ali que eu acho que ele com aquela incumbência que ele tinha inicialmente de cuidar da Polícia Federal, ele acabou se arvorando numa frase infeliz, que dificilmente no mundo legal vai ser cumprida na Polícia Federal. Mas ele não tentou... Não, de forma alguma. Muito pelo contrário, ele se preocupou com a repercussão negativa e a primeira entidade que ele convidou para a reunião foi a Federação, eu estive com ele se justificou e apresentou todo o rol de justificativos e de visão que ele tem sobre a Polícia Federal e do que ele pretende. E todas, por incrível que pareça, independente do momento que nós vivemos, todas são convergentes com os projetos de modernização que a própria Federação oferece. Né? Um novo modelo de estrutura de carreira, a partir de uma porta única, com crescimento por meritocracia, capacitação, ocupação de espaços por quem realmente tem conhecimento naquela área, né? A questão do modelo de investigação, a celeridade e a desburocratização do nosso sistema investigativo é urgente, é emergencial. Então, tudo isso foi resolvido já numa primeira reunião. Desculpa, eu interrompi, você ia continuar? Não, só dando sequência a essa resposta, a visão que o ministro passou, ela dificilmente vai ser consolidada por causa do mundo do Estado Democrático de Direito que nós vivemos, dificilmente. Mas... Agora, a minha pergunta é a seguinte, onde é que o senhor acha que ele foi infeliz, quer dizer, ao dizer que ia demitir sem saber quem vazou, quem não vazou, não é isso? Porque um vazamento nunca é punido e não deveria ter algum tipo de punição, já que ele Estou falando até contra os nossos interesses jornalistas. Não há ferramenta administrativa para que ele vá interferir numa equipe da Polícia Federal, a não ser que se tenha comprovação através de processos legais, seja administrativo, seja investigativo, né, para se chegar à culpabilidade de alguém. Não existe... Aquela intervenção instantânea. Porque a remoção interna da Polícia Federal é considerada uma punição. Então, se você já vai aplicar uma punição, você tem que ter um processo antes disso. É o nosso sistema. Comprovar que foi aquele dificilmente ele cumpriria o que disse. E ele, como egresso do Ministério Público, ele sabe muito bem disso. Agora, ele estava muito imbuído de uma missão em que ele achava que ia encontrar um cenário diferente do que encontrou, uma polícia politizada, uma polícia a serviço de governo ou contra governo. E esse cenário, logo de início, a Federação Nacional dos Policiais Federais expôs a ele em todos os pontos, inclusive nessa proposta de emenda à Constituição, 412,
Mais de 80% dos policiais federais demonstraram a sua insatisfação. A origem dessa proposta ela é estranha aos quadros da Polícia Federal, ela é de 2009, não teve interesse da sociedade desde aquela época, do corpo político nosso. O modelo americano não é esse, o modelo do FBI? Não, o modelo americano é na PEC 361, em que nós propomos o quê? Construir uma nova estrutura de carreira com base no que já pensou o Constituinte originário lá em 88, e a partir daí se discutir através de uma gestão proveniente da carreira, da capacitação do gestor, né, interna, dentro do ambiente policial já, né, por meritocracia e por todos os conceitos mais modernos do serviço público, que o serviço público deve aplicar, por todos os princípios. Então, a partir daí, sim, aplicar o modelo do FBI. A autonomia que se refere é justamente a que nós já temos, que é investigativa e essa orçamentária. O que a Polícia Federal precisa hoje? De um projeto de lei que estabeleça critérios para bloquear cortes orçamentários em meio a operações. Certo. Isso é urgente. Mas isso não significa autonomia. Você dá essa autonomia plena para um organismo policial que vai ser inovador no mundo, porque em nenhum lugar do mundo se dota uma polícia, um organismo armado, em que não se tem uma carreira justa, onde os elementos que estão nela são cobrados na forma hierárquica, porque hoje não é assim. Hoje entra por várias portas e já se assumem funções totalmente estratégicas, principalmente na área investigativa. Isso é um risco para o Brasil. E os policiais federais, apesar da autonomia parecer uma grande bandeira, né, salta aos olhos essa imagem, que os policiais federais já apoiariam num primeiro momento, é justamente o contrário. Nós temos uma preocupação justamente porque não temos uma carreira hoje justa, adequada aos moldes internacionais que são de eficiência. Doutor Luiz, a gente está chegando ao fim do programa. Eu queria só emendar uma última pergunta aqui sobre essa questão do grande poder da polícia também, que deve ser naturalmente limitado. Nessa Operação Lava Jato foram feitas buscas e apreensões e a gente tem notícia de que o arquivo histórico das empreiteiras foi parar na mão da Polícia Federal. Quais são os riscos disso? Quer dizer, a polícia tem ali, por exemplo, os arquivos da Odebrecht, uma das notícias que a gente tem é que tem ali diplomacia, militares, judiciário, o Brasil está ali dentro, né? Tudo indica. Quais são os riscos? Quer dizer, quem é que controla os controladores? Quem é que vai controlar a polícia? Quem é que vai saber o uso que vai ser feito disso? A parte policial, que é pré-processual, que hoje, eu repito, durante as operações ela é encurtada pela própria aproximação do Ministério Público e do Judiciário, ela é sigilosa. Agora, os instrumentos de transparência que fazem parte do nosso processo democrático são justamente, pela via paradoxal, é justamente o que possibilita o vazamento. Porque se você tem a delação em que você tem que abrir o acesso a advogados, a outros elementos que não os que estão somente na investigação, você está abrindo possibilidade para esse tipo de vazamento. E o uso político do vazamento é o que nos preocupa. É o uso político. Porque, naturalmente, vai haver a liberação dos áudios, a liberação das provas, vai ter acesso ao público. Aconteceu isso em várias operações nossas. Mas o principal, esse vazamento, esse conhecimento, vai ser depois do resultado principal, que é o quê? Condenação daquelas pessoas investigadas, não a pública, mas a condenação real pela via do Estado Democrático de Direito, pela via processual. Essa é a preocupação dos policiais federais. A parte que nos interessa, que cabe à Polícia Federal, com certeza ela está preservada. A nossa preocupação é as fases seguintes, se vão estar dentro desse mesmo domínio, desse mesmo controle. Ok, doutor Luiz, infelizmente chegamos ao fim do ponto a ponto. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui no programa. Eu que agradeço a vocês em nome de todos os policiais federais do Brasil. Obrigado pela presença e entre em contato com a gente pelo e-mail pontoaponto@band.com.br, pelo Twitter @pontoaponto.news ou acesse nossa página no Facebook. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje e todos os que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.